nesta série de vídeos que vamos fazer sobre a modelagem de sistemas de controle digital. Apresentaremos os conceitos relacionados aos conversores AD e DA, que estão envolvidos no sistema de controle digital como um todo, bem como conceitos básicos de modelagem matemática, empregando as equações fenomenológicas, bem como também como será a inserção desses conversores AD e DA em um sistema de controle digital. Vamos primeiramente analisá-lo em malha aberta, posteriormente em malha fechada. Vamos fechar também nessa série de vídeos os conceitos relacionados à malha aberta, malha fechada, e também conceitos sobre o erro em regime permanente, necessários para avaliar os projetos de sistemas de controle. Meu nome é Ademar, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, o IFPB, Campus João Pessoa. Essa disciplina faz parte do curso de Engenharia Elétrica e de Tecnologia em Automação Industrial. Bem, os modelos matemáticos eles são necessários para análise de projetos de quaisquer que sejam os sistemas de controle. Estamos relacionando aqui apenas conceitos de controle digital, controladores que no final serão apresentados a vocês. Mas basicamente nós temos o que eles chamam aqui de computador, poderíamos denominar qualquer sistema embarcado, seja ele numa plaquinha como, por exemplo, o Arduino ou a BeagleBone, ou, de fato, um computador que possa ser empregado para o desenvolvimento do projeto do controlador. Nós temos aqui, classicamente, uma referência, um sinal de referência, que será comparado com o sinal de saída, no qual esse sinal de erro originado pela comparação será enviado ao controlador, que tomará a ação e enviará ao mundo externo por meio do conversor DA. Esse sinal é enviado a um atuador, por exemplo, um motor, um sistema que possa atuar de fato no sistema dinâmico. Aqui ele chama planta, mas como eu venho reafirmando, o nome planta muitas vezes é muito empregado em processos produtivos, principalmente petroquímicos e químicos. O nome sistema dinâmico ele é mais abrangente. Então, por exemplo, se chamar um robô de planta é um pouco estranho, soa estranho. Então, o sistema dinâmico ele é mais abrangente em termos de processos produtivos, por exemplo. Então, uma estufa agrícola, um robô, uma perna, uma órtese, que poderá ser empregada, por exemplo, no campo da engenharia biomédica, um sistema dinâmico ele seria mais abrangente. Pois bem, e aí há um sensor que medirá essa variação contínua no tempo e fará, por meio do conversor AD, a transformação desse sinal em sinal digital para que o sistema embarcado possa entender melhor. Bem, mas ao modelo do conversor AD, a gente vai assumir algumas premissas. A gente não vai entender aqui o funcionamento, existem várias configurações de conversores AD e DA. Não é o intuito aqui na disciplina de sistemas de controle e controle digital. O que a gente vai assumir como premissa é que as saídas do conversor AD são exatamente iguais às magnitudes de suas entradas, ou seja, não há um erro de quantização, o erro de quantização é negligenciado, de fato existe isso, mas no contexto de sistema de controle digital, a gente não vai admitir essa possibilidade. O conversor AD, ele mapeia uma saída digital instantaneamente, ou seja, não há um atraso. A amostragem é perfeitamente uniforme, ou seja, sempre está ocorrendo a uma taxa fixa. Então, aqui tem um sinal contínuo no tempo, você pode observar, ele vai passar pelo amostrador, que está no conversor AD. Aqui existem, a cada tempo de amostragem, ele é intervalado, perfeitamente uniforme, e ele vai tomando os valores, medindo os valores, fixando esses valores de amplitude naquele instante de tempo.
E aí haverá conversão das saídas, das amplitudes, e haverá um sinal digital. Ainda com relação também ao conversor, agora o conversor DA, as saídas do conversor são exatamente iguais às magnitudes de suas entradas, também o erro de quantização é negligenciado. O conversor DA mapeia uma saída analógica instantaneamente e as saídas do conversor são constantes em cada período de amostragem. Então, observe que entra aqui o sinal de controle, é convertido o sinal digital para sinal analógico e aqui o sinal contínuo no tempo. Obviamente que esse sinal ele não seria, vamos dizer assim, como você espera, uma ligação de pontos. Não é isso. O que vai ocorrer é que a cada instante de tempo eu vou ter uma amplitude feita a conversão digital analógica, haverá um padrão, esse valor de amplitude será mantido, então, o sample and hold, ou seja, amostra e retenha até que ocorra o próximo intervalo de amostragem. Então, ele toma esse valor aqui de amplitude, retém até que aconteça o próximo e assim sucessivamente. Então, zero the hold, em KT, aqui eu tenho uma amostra da amplitude. No próximo intervalo, K mais 1T, ele será mantido de forma constante. Essa é a aproximação que tomaremos como premissa a partir de então. Então, essa equação abaixo aí, ela descreve o zero the hold. Então, o U de T é igual ao U de K nesse intervalo aqui. Então, por isso é uma aproximação de uma função degrau, obviamente, com intervalo de tempo. E esse valor sempre será, lembrando, sempre será constante. Por isso, ordem zero é que eu vou tomar como essa função, esse valor que representa o zero the hold, ele possui valor constante e é um polinômio de ordem zero nessa forma, já que ele é constante. Eu poderia ter outras funções, como o first order hold, que é baseado em linhas retas, o second order hold, baseado em parábolas. Ele forneceria uma maior precisão, porém, além da geração de ruídos de alta frequência, já que você está fazendo também modelagens, essa aproximação dificultaria um pouco mais o nosso projeto em sistema de controle. Então, adota-se, de maneira geral, o zero the hold, ou seja, um segurador de ordem zero. Ele permanece, lembrando disso. Tomo um valor de amplitude e permaneço com ele constante até a próxima amostra, que seria em K mais 1T. O extrapolador de ordem zero, como podemos chamar também, ele tem a função de reter o último valor mostrado de FT. Vamos reforçar aqui. Então, dado que eu tenha uma função constante, eu tenho as amostras relativas a cada intervalo de tempo, representado aqui, vocês estão observando o delta de Dirac, porque à medida que o tempo vai avançando, eu tenho um deslocamento, e eu vou permanecendo com ele na remontagem, a cada intervalozinho de tempo, eu permaneço com ele constante, então ele segura. Então, sendo um amostrador ideal, a função f de t ela vai ser uma sequência de funções delta, a delta de Dirac. Então, dessa forma que é representado um sinal contínuo no tempo, após a chave é uma função amostrada no tempo, então observe sempre que tem esse asterisco aqui, uma forma de você representar, e o segurador ele vai ter o valor da sua amplitude. Então, como o impulso único do amostrador resulta em um degrau durante esse período de amostragem, a transformada de Laplace, é assim que a gente vai modelar, desse degrau é a função de transferência do extrapolador de ordem zero. Então, usando o impulso aplicado no instante t0, que vai terminar no intervalo t igual a t, o intervalo de tempo, ele é o valor do tempo de amostragem que resulta nessa função de transferência. Não vamos entrar no detalhe
de como essa função é demonstrada, mas será a função que será adotada a partir de então, só que em S. Veremos os detalhes dela quando fizermos o uso dela na transformada Z. Bem, lembrando, a transformada Laplace do degrau unitário é 1 sobre S. Eu vou ter um atraso, já que ela vai ser até que ocorra a próxima amostra, então eu vou ter que permanecer com ela constante, é isso que acontece, então em KT e K mais 1T, próxima amostra, então, por exemplo, eu teria isso daqui. A função de transferência do zero ao de Rhoden em S é essa daqui. GZOH de S igual a 1 menos exponencial menos TS sobre S. T, tempo de amostragem. Em relação à resposta em frequência, a gente não vai estar dando muita ênfase aqui em controle digital, mas para vocês entenderem melhor, o S igual a J ômega, já que é uma variável complexa, eu faço apenas a substituição aqui do S. E além de todo esse desenvolvimento que vocês estão vendo no slide, acompanhando essa videoaula, o que temos aqui ao final desse desenvolvimento, sem entrar no detalhe exatamente da matemática, é que no intervalo de tempo de interesse, onde a função sin é positiva, isso é um fato que está ocorrendo com esse resultado aqui final, o ângulo da resposta em frequência zero ao de Rhoden ele vai decrescer linearmente com a frequência, enquanto que a amplitude é proporcional a essa funçãozinha aqui, sinc. A amplitude oscilatória, como pode ser observado aqui nesse gráfico ao lado, e o seu pico, observe aqui, o pico que acontece é na frequência zero, no período de amostragem. Aqui, esse gráfico foi gerado com o tempo igual a 1 segundo. Agora observe o efeito do amostrador na função de transferência em cascata ou em série, como preferirem. Considere esse sistema contínuo, onde eu tenho a entrada R de S, a saída C de S, e o sistema representado por G de S. Se a entrada for amostrada, a saída ainda será um sinal contínuo. Lembre-se, após o amostrador, eu coloco aqui como explicitamente o sinal R asterisco de S. Se fosse aqui, por exemplo, U de S, U asterisco de S. A saída sendo amostrada, como nesse caso aqui, em sincronismo, lembrem-se, aqui é o mesmo T. Eu não teria dois tempos de amostragem diferentes. Então, eu vou ter aqui a entrada também por meio do amostrador, a saída aqui também. Se isso for suficiente, então obter apenas a saída para as instâncias de amostragem e não entre estes, então eu vou ter uma simplificação da representação do sistema e a transformada da saída amostrada, no caso, a saída C de Z, será o produto da transformada da entrada amostrada, no caso aqui representado pelo sinal R, pela função de transferência pulsada no sistema. Eu não vou entrar aqui na prova do livro, está no livro do NISE, a Engenharia de Sistema de Controle. Vocês podem observar lá como é que eles fazem isso, como é que ele mostra essa demonstração. Mas no final você tem então a representação de G de Z do sistema, R de Z seria o sinal de entrada. Uma coisa que devemos levar em consideração, de fato, é a posição do amostrador, e isso vai influenciar a função de transferência do sistema. Muito importante isso. Então, pela definição, eu tenho dois blocos. O que ele está representando aqui é G1 de S, G2 de S, em cascata, em série. Nós teríamos dessa forma aqui, dessa maneira. E a transformada Z desses dois blocos em série, ela é muito diferente
de eu ter uma representação de G1 de Z separada e sendo multiplicada por G2 de Z. As funções de domínio S devem ser multiplicadas antes de se aplicar a transformada Z. Ou seja, a transformada Z dessa representação aqui em diagrama de blocos seria essa multiplicação de ambas as funções de transferências, no caso, que seria um G1, G2 de Z, ou seja, eu faria a transformação global dessa função de transferência, que é bem diferente de eu fazer a transformada Z e a sua multiplicação pelo outro sinal de ambas separadas. Aqui ainda representando, como eu devo representar o meu sinal amostrado, então aqui a saída é amostrada, a entrada E de S também é amostrada, a sua representação Y asterisco de S seria E asterisco de S, que passa pelo amostrador, ele não seria um novo asterisco, não faria sentido, ele já está amostrado, que seria multiplicado por G de S, que seria amostrado, está aqui então. O que está passando aqui em Y seria G de S é asterisco de S, isso aqui apenas seria o Y de S, e o Y asterisco de S seria o Y de S asterisco. Então, ou seja, E asterisco de S, G asterisco de S, a transformada Z seria Y de Z, que é igual a E de Z, o sinal de entrada, multiplicado pela função G de Z, que é a função do sistema dinâmico. Bem, colocando um amostrador entre G1 e G2, vamos ver como é que se comporta, como seria isso daí. Então, a gente acabou de ver o primeiro exemplo, o exemplo da letra A, seria, eu tenho um amostrador na saída, um amostrador na entrada, sua representação em diagrama de bloco seria o sinal amostrado da entrada, o sinal amostrado do sistema e o sinal de saída amostrado. Então, eu teria C de Z, G de Z, que multiplica R de Z. Nesse caso aqui, eu tenho, no caso da letra B, eu tenho G1 em série com G2. Isso, a função de transferência em S. Nesse caso, eu tenho C de Z, que será G2, G1 de Z, isso aqui é uma função única, tá? Multiplicado por R de Z. Quando eu tenho um amostrador entre ambos os dois diagramas de blocos, aqui representados por uma função de transferência em S, em cada um, eu vou ter agora a representação C de Z, multiplicado G2 de Z, eu faria a transformada Z separada para o bloco G2, a transformada Z para G1 de S, ou seja, G1 de Z, que multiplica R de Z, também o sinal de entrada. Nesse exemplo do Fadal e Visioli, do livro deles, ele incute isso daí. Eu tenho duas funções de transferências, dois blocos, H1 de S e H2 de S, como vocês estão observando aqui. Ele pede para achar a resposta impulsiva amostrada e a transformada Z desses dois sistemas analógicos, ele afirma porque está em S, com entrada amostrada pelos dois casos. O caso A é o sistema que é conectado diretamente, os dois sistemas estão nesse formato aqui, H1 de S, H2 de S, existe uma saída amostrada, eu não vou entrar aqui no detalhe do desenho, e os sistemas são separados por um amostrador, ou seja, no caso B eu teria uma chave. Bem, eu mostro essa demonstração desse exercício em um vídeo separado. Vocês acessarão esse vídeo para verificar como é o desenvolvimento desse exercício. Bem como também a gente discuto em outro vídeo, mostrando esse exemplo também, que é derivar uma expressão para transformar a Z da saída do sistema. Então, essa discussão eu mostro nesse outro vídeo que vocês podem acessar oportunamente. Aqui algumas referências desse assunto e nos encontraremos nos próximos vídeos.